Boa noite a todos. Este é um evento do Programa Profissional em Gestão e Negócios. É um programa que tem um mestrado profissional, um doutorado profissional, e essa é uma atividade de uma turma, que é uma turma especial, é uma turma que é fruto de uma parceria da Unicinos com a Scope, e é uma turma dedicada ao estudo do cooperativismo. Então, nós temos hoje uma atividade, um convidado, e é com muito prazer que a gente dá início à atividade de hoje. Eu passo para a Heloísa, que vai fazer a apresentação do convidado e dará o início ao evento. Heloísa, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, professor Guilherme, nosso mentor da disciplina de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, pela oportunidade dessa turma promover este evento, participar desse grandioso evento da Unicinos, em parceria também com o Scope, né, que está divulgando. Agradecer a todos os colegas que idealizaram o evento, que ajudaram a organizar esse belíssimo evento. Agradecer em especial também ao público que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. Desde já comentar que teremos a oportunidade de fazer uma ou duas perguntas conforme o nosso tempo, e se quiserem interagindo pelo chat, pode interagir, a gente vai tentar responder. E já começo inicialmente e agradecendo muito a presença do nosso ilustre convidado, Márcio Port. A gente quer agradecer de coração a tua participação aqui, que abrilhantou o nosso evento, porque o mestrado profissional de gestão e negócios, ele é voltado para cooperativas, então nós teríamos que ter um convidado que representasse o setor cooperativo, e isso tu faz tão bem, né, Márcio? Agradecer muito a tua presença aqui no nosso evento, e gostaria de falar que o Márcio é o vice-presidente da Sicredi Central-Sul Sudeste, e hoje representa várias cooperativas do sistema, e gostaria, Márcio, que tu conversasse, iniciasse dando as boas-vindas e contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Porque o currículo dele é um currículo maravilhoso. Eu gostaria de te convidar para tu contar um pouquinho da tua trajetória nesse evento, Márcio. Ok, boa noite. Obrigado pelo convite, Guilherme, Heloísa, colegas do mestrado, vários colegas do Sicredi nessa turma, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, né? Uma experiência inédita para mim, contribuir para uma turma do mestrado, e isso até aumenta o compromisso, né? Então, é claro que o conteúdo, eu conheço ele, mas sempre é um momento diferente, né? Um ambiente diferente. Mas compartilhando um pouquinho da minha trajetória, como a Heloísa comentou, então sou Márcio, atualmente sou vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, que tem a sede em Porto Alegre, mas iniciei minha carreira em 92 no Sicredi, em Nova Petrópolis. Iniciei como caixa, depois passei por gerência de agência, vou colocar aqui o laser, né? Gerente de agência, assessor de crédito, gerência de controladoria, superintendente. Em 2010, faleceu o presidente da Sicredi Pioneira, e na época o Conselho de Administração me convidou, então, para que eu concorresse à presidência do Conselho de Administração, o que aconteceu. Então, em 2011 fui eleito, e permaneci na cooperativa, então, na Sicredi Pioneira, até 2017. E a partir de 2018, então, assumi um novo desafio na vice-presidência da Central. Sou também conselheiro de administração da Sicredi Participações, e conselheiro do Sescope, também o Sescope que apoia, né, através da Scope nessa turma, né? Então, sou também do conselho do Sescope. Falando um pouquinho de contribuições para o cooperativismo, eu tive em 2008, eu realizei uma pós-graduação em cooperativismo, e na época o meu desejo era estudar um pouquinho sobre o cooperativismo de crédito no Brasil, porque pouco se sabia, pouco estava escrito em 2008. Só que quando eu iniciei a pesquisa, eu logo percebi que quem não sabia do conteúdo era eu, né? O conteúdo estava disponível já na internet. E aí, na época, então, eu ampliei o conteúdo e trabalhei o cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo.
E como a quantidade de pesquisa que eu fiz era muito grande e ela era muito maior do que cabia no trabalho de conclusão da pós-graduação, eu acabei criando o chamado Portal do Cooperativismo Financeiro. Então, ele surgiu com esse trabalho, sendo alimentado justamente por minhas pesquisas da época. Fruto do portal, em 2012, fui convidado a escrever o primeiro livro e, em 2014, o segundo livro falando sobre o cooperativismo. Então, essa é a contribuição que eu trago hoje para o cooperativismo. Tem muitos conteúdos que estão nesse livro de 2014 e que ainda hoje são muito atuais, né? Várias práticas, várias sugestões em termos de governança para cooperativas que hoje ainda fazem bastante sentido, né? Mas eu trago também aqui algumas informações sobre o Sicredi para fazer uma pequena contextualização no início, e aí depois já entramos aí na parte sequencial dessa disciplina. Então, falando primeiro sobre qual é o propósito do Sicredi, foi definido agora recentemente, e ele vale para os próximos 10 anos, construirmos juntos uma sociedade mais próspera. Então, essa é a visão e o propósito que o Sicredi definiu para os próximos 10 anos. Falando um pouquinho sobre a origem, sobre a caminhada do Sicredi, nós tivemos a primeira cooperativa fundada em 1902, em Nova Petrópolis, a Sicredi pioneira, e então é a cooperativa a mais antiga cooperativa da América Latina, com 117 anos de existência. Na sequência, nós tivemos outras cooperativas fundadas, e na época foi uma iniciativa dos padres jesuítas, eles que lideraram esse movimento. No total foram, então, 38 cooperativas, a Sicredi pioneira, mais 37. Nós temos aqui no mapa em que regiões do Rio Grande do Sul aconteceram essas fundações de cooperativas. E fruto desse movimento é que hoje o Sicredi é formado por 109 cooperativas, isso em todo o país. São 5 centrais, uma das 5 centrais é a que eu atuo, que tem a sede aqui em Porto Alegre. Existe também uma holding, que é a Sicredi Participações, uma confederação, um banco cooperativo e ainda empresas controladas. Então, é um conglomerado, diria assim, né, são várias empresas que formam o sistema Sicredi. Muitas vezes, quem não conhece a organização sistêmica entende que, assim como outras instituições financeiras, é um único CNPJ. E o Sicredi, na prática, é formado praticamente 125, 130 CNPJs que formam essa organização sistêmica. Hoje o Sicredi está presente em 22 estados brasileiros e mais do Distrito Federal, com 109 cooperativas e mais de 4.600.000 associados. Então, assim, rápidas palavras, contextualizando um pouquinho, né, mostrando essa trajetória desde 1902. Se fosse falar só da história do Sicredi, teríamos aí tranquilamente umas 3, 4 horas só para falar os detalhes que passam por essas 4 telas que eu apresentei. Mas aqui é mais para dar uma visão geral do que é o Sicredi hoje, de qual é a atuação que tem, para que a gente possa aprofundar esse tema na sequência. Que bom, Márcio. É bom essa contextualização do que é o sistema Sicredi para que a gente possa ter uma ideia do tamanho, né? E nós queremos hoje falar sobre vários assuntos, e um deles é a proposição e entrega de valor, né? Que nós também estudamos nessa disciplina com o professor Guilherme. Então, eu vou começar a endereçar a pergunta dizendo que, de forma geral, a proposta de valor é um conceito de marketing que determina se o que o seu negócio oferece realmente tem valor para o seu cliente. Aqui, no caso, os associados, né? E no Sicredi, qual o entendimento da organização sobre o valor percebido pelos seus associados? Além disso, a gente gostaria também de saber como o associado, que numa cooperativa também é dono do negócio, como a cooperativa consegue manter esse relacionamento, gerando uma entrega de valor que seja perene, né? Então, eu gostaria que tu trouxesse um pouco dessas informações de como é que se dá a proposição, a entrega de valor no sistema Sicredi. Ok. Bom, o primeiro aspecto, né, quando falas de perenidade, Luísa, uma coisa que é muito interessante, quando a gente analisa a história do cooperativismo, pegando esses 117 anos,
a gente percebe que muitas das práticas que eram realizadas há 100 anos atrás, as entregas que o Sicredi tinha, que as cooperativas tinham lá no passado, que ainda hoje a gente replica essas práticas. Isso é muito interessante e é muito gratificante de ver. Nós tivemos, no Dia Internacional do Cooperativismo, um resgate do legado do padre Amstadt, que foi o fundador das cooperativas, e no decorrer das nossas falas, nós íamos percebendo, a Heloísa participou também, nós íamos percebendo o quanto o que nós fazemos hoje tem uma relação muito estreita com o passado, e nos dando conta do quanto aquilo que a gente faz hoje independe das pessoas, percebendo que o que nós fazemos hoje está intrínseco no cooperativismo. Nós nada mais estamos fazendo do que aplicar os princípios do cooperativismo no dia a dia. E isso repercute muito positivamente quando a gente verifica que, de fato, é uma entrega de valor das cooperativas, né? Então, aprofundando esse tema da proposição e entrega do valor, o principal de tudo são os princípios do cooperativismo e o ser cooperativa, né? A gente fala assim, qual é a nossa razão de ser? Somos um sistema cooperativo, somos uma cooperativa. E como tal, a gente tem os 7 princípios que nos norteiam, né? Se a gente simplesmente pegar os 7 princípios, analisar cada um deles detidamente, entrando nos detalhes, nós temos tranquilamente um código de conduta. A gente consegue visualizar perfeitamente como alguém em uma cooperativa, seja um colaborador, dirigente, conselheiro, como essas pessoas devem conduzir essa empresa cooperativa, porque os princípios do cooperativismo eles são muito claros. Então, o nosso norteador ele é muito bom, né? Os princípios do cooperativismo eles nos dão essa força, eles nos dão esse norte que permite com que a gente faça hoje ainda o mesmo que se fazia há 100 anos atrás, como eu comentei, perceber que aquilo que nós estamos fazendo hoje está muito ligado com a história do cooperativismo. E isso também é muito gratificante, nós olharmos hoje o que está sendo feito e enxergarmos a relação com o passado, porque nos mostra o quanto nós ainda somos fiéis ao cooperativismo, porque eventualmente alguém pergunta, puxa, mas o Sicredi é uma cooperativa ou é um banco? Mas quando a gente olha as ações do dia a dia, a gente verifica que estamos muito conectados com o objetivo inicial da fundação das cooperativas lá no início do século passado. Mas eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso também. O que a gente percebe quando a gente fala em proposta de valor, entrega, percepção, quando nós questionamos os associados sobre qual é o maior diferencial competitivo de uma cooperativa, a resposta é muito clara por parte deles. Os associados dizem, é o relacionamento. Então, a entrega que o associado percebe é o relacionamento. A gente sabe que a palavra relacionamento ela é muito abrangente, e relacionamento tem a ver com proximidade. Relacionamento possivelmente tem a ver com o modelo de negócio, também com o modelo de gestão das cooperativas, né? Como a Heloísa comentou, são empresas dos próprios associados. Então, nós não temos no Sicredi clientes, nós temos associados que são os donos. E esses donos valorizam o relacionamento. Então, a palavra relacionamento ela é muito abrangente, a gente consegue enxergar o cooperativismo dentro dela. Felizmente, quando a gente pergunta para o associado, ele não diz que é o preço, não é o produto, não são outros itens que podem ser facilmente copiados por outras instituições financeiras. O associado percebe justamente o relacionamento, o vínculo de proximidade que tem com ele. Quando a gente analisa uma cooperativa de forma bastante abrangente, a gente pode dividir em 2 aspectos. O primeiro deles é a viabilidade econômica, então as entregas econômicas que as cooperativas fazem, as soluções, os produtos, né, os produtos e serviços que as cooperativas entregam. Então eu vou abrir nesses 2 aspectos para falar da proposta de valor das entregas. Primeiro, falando da viabilidade econômica, nós temos 2 estudos que são bastante recentes. Um deles foi feito pela FIP no final do ano passado, e a FIP fez uma análise de municípios que contam com instituições financeiras cooperativas e traçou um paralelo desses municípios, olhando lá há 20 anos atrás, como eram esses municípios e como são esses municípios hoje. E comparou municípios que têm cooperativas com municípios que não têm cooperativas, para ver o quanto as cooperativas geram de novos negócios, de aumento da economia, de faturamento, de empregos.
E é muito bom a gente verificar que as entregas do cooperativismo, elas são muito grandes, não só para os associados. A pesquisa nos mostra o quanto as cooperativas entregam para a sociedade em geral, mesmo para quem não é associado. Alguns dos resultados mostram aqui o aumento dos municípios que contam com uma cooperativa, tem em média 5,6% de PIB per capita a mais. Nós temos também 6,2% de empregos formais a mais. Temos 1% a mais em aumento de salários e 15,7% em número maior de estabelecimentos comerciais. Esse número é muito impactante, 15% a mais de estabelecimentos comerciais. Também outra informação que a cada real emprestado, as cooperativas geram R$ 2,45 de valor adicionado na economia, e a cada R$ 35.800 concedidos em empréstimos, um emprego a mais é gerado. Então, são vários aspectos que a gente percebe, né, comprovados estatisticamente, das entregas que as cooperativas fazem. Como eu disse, não só para os associados, mas também para as comunidades em que elas estão inseridas. E nós temos um outro estudo que foi divulgado na semana passada, que é bastante interessante também, e que ele conta para quem está nos assistindo aqui um pouquinho de como é o Sicredi e como são as cooperativas, de fato. Esse estudo foi nomeado como o impacto da bancarização, e ele faz uma análise de onde está o Sicredi hoje, em que municípios o Sicredi se faz presente. E o que a gente percebe é que o Sicredi está em municípios com populações menores, e aí podemos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós temos vários pequenos municípios de 2, 3, às vezes 1.500 habitantes, e o Sicredi hoje está presente em 93% dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer que mesmo nos pequenos municípios existe uma cooperativa, existe uma instituição financeira. O Sicredi atua em municípios mais distantes das capitais. Então, sempre que eu digo mais distante, é mais distante em relação a quem? Em relação às instituições financeiras. Então, o Sicredi tende a estar mais longe das capitais do que os bancos, vai mais longe do que os bancos. O Sicredi atua em municípios menos urbanos, então característica mais rural, e talvez por isso hoje muitas pessoas identifiquem, né, enxerguem o Sicredi como uma instituição financeira voltada para o agronegócio. Não poderia ser diferente, o nosso país é voltado para o agronegócio, né? No momento que nós temos 21% do PIB do Brasil vindo do agro, todas as instituições financeiras do país acabam tendo uma vocação no agronegócio, mas o Sicredi tem uma força especial, até porque é o maior financiador hoje de Pronaf, então a agricultura familiar do país. Atua também em municípios com a renda per capita maior, mas em municípios onde a renda total é menor. Então, vejo, são municípios menores, mas em que a tendência é a população, né, cada indivíduo, ter uma renda per capita maior. Então, são também alguns dados aqui, junto com o FIPE e trazendo aqui bancarização, que mostram um pouquinho de como é a atuação das cooperativas. E quando a gente fala em atuação em municípios menores, a gente não tem como fugir de serem municípios que, por muitas vezes, as demais instituições financeiras percebem como menos rentáveis. Então, o Sicredi acaba sendo a única instituição financeira em vários municípios, porque não tem o viés, não tem o olhar simplesmente de viabilidade econômica, mas sim também o compromisso social que existe, né? Pegando o exemplo do Rio Grande do Sul, esse mapa aqui que está colorido, todos os municípios pintados com verde são municípios onde o Sicredi está presente hoje. Vejo que nós temos poucas lacunas, né, principalmente aqui mais no litoral, e como eu disse, são 93% dos municípios hoje com cobertura, né, com atuação do Sicredi, mas é um estado muito bem atendido hoje pelo Sicredi, e que inclusive nós temos ainda projeções e expectativas de novas inaugurações, principalmente no litoral norte. Então a gente vai aumentar esse percentual de participação ainda mais. E o que é importante também, o Sicredi é a única instituição financeira completa, né, que tem toda a estrutura de atendimento em 99 municípios do Rio Grande do Sul. É sempre bom lembrar que o Rio Grande do Sul, se a gente for olhar todos esses municípios aqui, vários deles pequenos, 2/3 dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. E o Sicredi está nesses municípios presente
assim como está também em Porto Alegre, em Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, em grandes municípios. Então, existe uma relevância, um compromisso do Sicredi de estar tanto nos municípios pequenos, nos médios, mas também nos grandes municípios. E uma informação relevante, quando a gente analisa o Rio Grande do Sul, e aí é importante fazer uma parte, essa é uma característica do Rio Grande do Sul, essa mesma estatística ela não vale para o país, né? Quando a gente olha o Brasil como um todo, o cooperativismo não é tão desenvolvido como ele é aqui no Rio Grande do Sul, ou como ele é em Santa Catarina, ou como é no Paraná. Mas no Rio Grande do Sul, em municípios com até 100 mil habitantes, 40% da população adulta é sócia do Sicredi. Então, eu costumo sempre comentar com as pessoas, quando saírem da região metropolitana de Porto Alegre e forem para o interior, façam o teste. É muito fácil encontrar um associado do Sicredi num pequeno município, até porque a estatística é de 40%. Mas tem vários municípios onde 60%, 70% da população é associada do Sicredi, principalmente quando a gente olha municípios de 5, 10, 15 mil habitantes. Bom, partindo para a parte de baixo do nosso iceberg, né, e a analogia com o iceberg é justamente no sentido de que o que nós enxergamos do iceberg é a parte de cima, e a parte de cima são simplesmente os produtos e serviços, são os números, é a contabilidade, é o balanço. Mas nós temos toda uma parte de baixo do iceberg que normalmente não é vista pelas pessoas, e aí entra na questão da proposta de valor, o quanto nós temos que nos comunicar melhor para conseguir mostrar essa parte de baixo. Porque muitas vezes essa parte de baixo não é percebida pelas pessoas, e ela tem uma relevância muito grande. Embora esse aspecto que eu recém comentei de estar presente em municípios pequenos, ele também poderia entrar na parte de baixo do iceberg, que é um papel de responsabilidade social que as cooperativas têm. Então, entrando na responsabilidade social, eu resumi aqui numa única tela, mas cada uma delas renderia bastante conversa, né, bastante exemplos, mas são alguns programas que o Sicredi tem hoje e que cultiva já há vários anos. O primeiro deles é o programa União Faz a Vida, que hoje, se olharmos no Rio Grande do Sul, está presente em 187 municípios. Vamos lembrar que o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, estamos em 187 deles, um programa que trabalha nas escolas, junto com os professores, a cooperação e a cidadania. São hoje 119 mil alunos no Rio Grande do Sul, e só investimentos nesse ano nós temos aqui 4.122.000 reais para o programa voltado para a educação. Vocês vão ver que todas as telas que estão aqui, todas elas dizem respeito à educação. Então, o Sicredi preza muito pela educação. Nós sabemos que se nós quisermos construir um país melhor, é através da educação. O segundo deles é o trabalho de cooperativas escolares, que hoje está presente já em 74 municípios, são 149 cooperativas escolares. Aqui o estímulo é para que jovens, né, crianças e jovens, criem cooperativas dentro da escola. Então, são, como a gente chama, é um objeto de aprendizado que eles criam, que é um produto, mas o grande objetivo é que eles se testem, eles trabalhem entre si, tanto a gestão democrática, a realização de reuniões, o empreendedorismo, a liderança. Então, são jovens que estão se testando, estão se conhecendo antes de irem para o mercado de trabalho. Temos também um trabalho forte de educação financeira. Somente no ano de 2019 foram 86 mil pessoas impactadas no Rio Grande do Sul, impactadas positivamente, né? Pessoas que receberam informações sobre educação financeira vinda do Sicredi. E, por último, o Fundo Social, que nesse ano de 2020 teve uma importância bastante grande. Nós temos aqui do lado direito da tela os valores nacionais dos últimos 4 anos, mas nós tivemos somente esse ano, e aí eu não tenho consolidado ainda os dados de 2020 de todo o país, mas eu tenho os dados aqui da nossa central, que é formada pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, mas nós temos aí 90% desse valor é no Rio Grande do Sul, 18.800.000 reais. Esse fundo social é um exemplo muito interessante, porque ele faz um desses links que eu comentei com o passado, com 100 anos atrás. Existia uma prática das cooperativas de crédito, lá em 1900 e alguma coisa, de destinar parte das suas sobras para entidades dos municípios.
E o Sicredi ainda hoje faz isso. E olhando um pouquinho desse cenário que nós estamos hoje, para finalizar esse item, o Sicredi destinou, somente no Rio Grande do Sul, este ano, 12 milhões e 400 mil reais para iniciativas de combate ao Covid-19. Então, é o recurso que saiu do bolso do associado. O associado ele abriu mão de receber uma parte da sua distribuição de sobras para beneficiar o todo, né? Então, de fato a ajuda mútua, como a gente chama, né? O associado ele abre mão do seu recurso e muitas vezes ele pode ter aberto a mão, sei lá, de 5, 10 reais, mas quando a gente junta 5 ou 10 reais de praticamente 2 milhões de associados, o Sicredi hoje conta aqui 1 milhão e 900 mil sócios no Rio Grande do Sul, nós chegamos aí a 12 milhões e 400 mil reais somente em destinações para o Covid. Mas é importante, quando a gente soma, voltando a essa tela anterior, os valores somente no Rio Grande do Sul, nos últimos 3 anos, foram destinados 39 milhões de reais para instituições sem fins lucrativos. Então, como eu comentei, essa questão do equilíbrio do econômico e social, o Sicredi faz muito no aspecto social, mas muitas vezes não é percebido. O associado não percebe. E aí, uma parte da questão é o próprio Sicredi. Nós precisamos contar mais o que a gente faz e muitas vezes a gente fica preso ou fica refém do receio de parecer que é marketing, enquanto que de fato é responsabilidade social pura. Então, Heloísa, nessa primeira pergunta, né, encerrando ela, para a gente seguir adiante também depois. Que bom, Márcio, a gente vê números tão impressionantes e realmente dizem que o Sicredi é uma instituição diferenciada que faz pela comunidade, até mesmo comprovando aí pela pesquisa da FIPE, né? Dando sequência, eu gostaria de convidar o colega Pedro para que fizesse alguma outra pergunta para ti e tu pudesse responder para nós. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Márcio. Muito obrigado por esse início bem esclarecedor e rico em conteúdo, né, nos mostrando, enfim, a visão do Sicredi quanto a essa questão de valor, sua responsabilidade social. Muito bacana. Uma coisa que me chamou muita atenção é essa questão ali que tu citaste quanto aos princípios serem um código de conduta. Isso me chamou muita atenção. Eu não tinha visto essa abordagem ainda. Eu vou até procurar alguma coisa depois, ver se eu achei bem interessante essa analogia, né? Um código de conduta de como conduzir através dos próprios princípios. Mantendo a linha do valor, né? Diversas organizações utilizam sistemas para gerenciar o relacionamento com seus clientes. No caso de uma organização cooperativa, sendo ela guiada pelos seus princípios, né, como tu citou, qual a estratégia usada para identificar e medir a percepção do valor dos associados e a qualidade desses relacionamentos, né, que tu começou a nos comentar aí? Legal, Pedro. Uma coisa que pode ser complementada ainda, eu costumo dizer que o Sicredi é uma instituição financeira que também tem produtos e serviços. Então, tem todo o aspecto, o apelo econômico, tem a responsabilidade social, então por isso que eu digo, também tem produtos e serviços, né? Porque é um olhar bastante abrangente. E quando a gente fala nas métricas de desempenho, é importante a gente levar isso em conta, né? Diferente de outras instituições financeiras, o objetivo não é meramente financeiro, econômico, lucrativo. As instituições financeiras cooperativas precisam, sim, ter viabilidade econômica, isso é muito importante, né? Não tem como fazer responsabilidade social se não tiver a viabilidade econômica. Então, esse equilíbrio também é bastante importante, né? Mas falando um pouquinho, então, do relacionamento e métricas de desempenho, eu puxei aqui um material que eu acho que é importante essa primeira reflexão, né? Todos nós precisamos de uma instituição financeira. Nós não temos como fugir no dia a dia de ter uma conta em uma instituição financeira, seja para fazer uma aplicação, um empréstimo, um cartão, um seguro, pagar uma conta. Então, nós precisamos, né? Só que a lógica do mercado é sermos clientes de um banco. E no Brasil inteiro, hoje, dos 210 milhões de habitantes, só 12 milhões de pessoas são sócias de instituições financeiras cooperativas. Nós temos aí praticamente mais 200 milhões de pessoas
que não são associadas ainda, né? Se pegarmos os Estados Unidos, que tem uma população de 330 milhões de habitantes, então 120 a mais do que aqui, eles têm lá 110, 115 milhões de sócios de cooperativas. São 100 milhões de pessoas a mais. Então, nessa analogia, os Estados Unidos não têm essa lógica de precisamos ser clientes de um banco. Muitas vezes a gente acha que o americano ele é mais capitalista, mas ele prova, pelo menos no número de associados e cooperativas, que ele é mais cooperativista do que nós. Então, todos nós precisamos de uma instituição financeira cooperativa. A pergunta é, nós podemos fazer isso nós mesmos? Podemos nós ter a nossa própria instituição financeira, né? Fazermos juntos o que, como eu vou falar logo adiante, o que outros fariam por nós? Então, a lógica do cooperativismo é, sim, nós podemos nos unir, podemos, um grupo de pessoas, um grupo de sócios, criar a sua própria instituição financeira cooperativa. E eu gosto dessas duas figuras que estão colocadas aqui, né, que mostram um pouquinho de como é que é o mundo atual, onde é que nós somos presas frágeis de grandes peixes, e esse grande peixe pode ser uma grande instituição financeira, uma grande empresa, mas o fato é que nós estamos aqui, somos as presas, não temos muita barganha, muito poder de negociação, mas quando a gente olha no mundo cooperativo, nós podemos nos unir, e aqui faço de novo o vínculo com o Estatuto, né, Pedro? Quem nos dá essa organização? Quem nos diz como nós temos que nos formar, né? Essa formação no sentido de organização é o Estatuto Social. Ele nos diz como a gente deve se comportar, nosso código de conduta, e com isso a gente acaba tendo atitudes, né, uma atuação muito parecida, a ponto de várias pequenas cooperativas poderem ser maior do que uma grande instituição financeira, exemplificando aqui, né? Então, nós podemos, sim, assumir o protagonismo e sermos maiores do que uma grande empresa. Então, o que é uma cooperativa, né? Quando eu acabo dizendo, assim, em rápidas palavras, de uma forma bastante fácil, o que é uma cooperativa? É fazermos nós mesmos, ao invés de pagar para outros, porque esses outros fariam por nós, sim, mas fariam com objetivo de lucro. Então, por que a gente não pode fazer para nós mesmos sem termos esse objetivo de lucro? Então, essa é a grande lógica que a gente tem pelo cooperativismo. E tem uma frase também do Pontes Miranda, que é um autor famoso, ele diz que as pessoas mais se unem em cooperativas não para lucrar. Então, o objetivo de quem está numa cooperativa não é ter lucro, não é ter a maior sobra, o maior resultado possível, mas sim evitar que outros lucrem às nossas custas. Então, fazendo essa vinculação, são itens bem interessantes. E eu comentei logo lá no início, o Sicredi definiu a sua visão inspiracional para 2030. Então, o que está sendo trabalhado agora, 2020 a 2030, é o nosso propósito, né? A nossa razão de ser, a razão de existir, aquilo que nos motiva a sair da cama de manhã cedo para ir atuar no Sicredi. E se nós olharmos qual é essa visão, ela não fala de produto e serviço, ela não fala em mercado financeiro, ela fala de construir juntos uma sociedade mais próspera. E essa sociedade mais próspera, o que é bastante importante, trazendo a informação de antes, as cooperativas atuam muitas vezes em pequenos e médios municípios. E as cooperativas atuam não só com produtos e serviços, atuam também em outras frentes, muitas vezes participando de entidades, de associações comerciais, associações representativas, trabalhando em empreendedorismo com as pessoas, trabalhando em liderança, educação financeira. São vários aspectos que as cooperativas impactam numa região. Mas tem um item muito importante, que ao ser uma instituição financeira da própria região, as cooperativas acabam estimulando novos negócios, que é o que apareceu na pesquisa da FIP antes, né? Então, só para fazer esse vínculo, né, que o viés econômico ele existe, mas existe toda uma preocupação e um auto-reconhecimento do papel das cooperativas na linha da prosperidade, de construir comunidades melhores, né? Nós temos dois indicadores que a gente analisa bastante, que fazem esse vínculo, vamos dizer assim, com o mundo mais capitalista, porque é necessário, a gente precisa saber como nós estamos e como podemos evoluir. Um dos itens é a fidelização dos associados, então a preocupação com o associado estar adquirindo seus produtos e serviços na cooperativa e não no mercado financeiro.
Então, aqui nós temos a comparação, barras em vermelho e as azuis. As barras em azul, elas identificam quantos produtos, em média, tem um associado de uma cooperativa. Então, aqui são 3,6 produtos, em média, de um associado de uma cooperativa. Só que o associado, que está identificado aqui na barra em verde, é aquele que, além de ter os seus produtos na cooperativa, ele participa das reuniões da cooperativa, participa das assembleias da cooperativa. Por consequência, ele sabe o que é uma cooperativa, ou entende o cooperativismo. E a gente percebe que o associado informado, ele é ainda mais fidelizado às cooperativas. Então, um associado normal tem 3,6 produtos com a cooperativa, mas aquele que se interessa pela cooperativa, que participa das reuniões, ele tende a ter 6 produtos, porque ele consegue reconhecer os atributos do valor, que era a primeira pergunta, e aí aqui entra um pouquinho diria assim, do nosso desafio, mas também oportunidade, fazer com que mais associados entendam, esses que estão com 13,61, entendam o que é o cooperativismo, percebam a atuação da cooperativa, para que eles também aumentem a sua fidelização. Nós sabemos que os associados, vamos imaginar o cenário atual, né, com Rio Grande do Sul, com estiagem, com ciclone, com enchentes, é natural que as pessoas precisem de algum seguro, seja da sua propriedade rural, da sua residência, da sua empresa. A lógica que a gente trabalha com o associado é, se ele for fazer a contratação de produto, que seja com a cooperativa, e não com outra instituição financeira. Então, o olhar é do que o associado percebe no dia a dia. E, normalmente, a gente consegue trabalhar isso com o associado para que ele perceba o quanto a cooperativa não empurra produto para ele, e sim oferece aquilo que é necessário. E, felizmente, a gente tem vários associados que, nesses momentos, como nós estamos passando agora, que vêm até a cooperativa e agradecem que lhe foi oferecido determinado produto, porque, por muitas vezes, resolve uma situação problemática de uma família, ou de uma empresa, ou de uma propriedade rural. Outro item que nós analisamos também é o índice de satisfação dos associados, o NPS, e o Sicredi pesquisa com 160 mil associados essa amostragem. Essa pesquisa ela acontece diariamente, então ela é rotineira no Sicredi, então vai trocando a base, então a gente tem comparações de vários anos, e nos últimos 12 meses a gente percebe que o NPS melhorou. Apesar do distanciamento físico, as pessoas se sentiram mais satisfeitas com o Sicredi hoje do que estavam há 12 meses atrás. E se nós pegarmos aí o índice de 72,8%, a gente percebe aqui numa medição, nós estamos aí na zona de qualidade, quase numa zona de excelência de atendimento. Então, esse índice também nos orgulha bastante, porque ele está muito acima do mercado financeiro. A gente consegue perceber que as pessoas, os associados, reconhecem no Sicredi um modelo diferente. E ainda fazendo alusão à parte de baixo do iceberg, alguns associados nesse momento agora comentaram, puxa, outras instituições financeiras estão fazendo agora aquilo que o Sicredi sempre fez. E o fato positivo é que, ao as pessoas perceberem que o Sicredi sempre fez aquilo, e não só agora no momento de pandemia, houve um reconhecimento ainda maior das cooperativas, né? O reconhecimento, confiança, aumentou bastante nesse período. Então, são os dois indicadores que a gente analisa, né? O grau de fidelização do associado e o grau de satisfação que ele tem. Temos ferramentas de CRM, sim, no dia a dia, mas não é a ferramenta de CRM que nos baliza para a oferta de produtos, né? E sim, a gente analisa a questão do ISA, o momento de vida, né? O ISA a gente chama que é a quantidade de produtos que o associado tem, com o momento de vida do associado, o que ele precisa, e o grau de satisfação dele. Seria isso, né, nesse item, né, Pedro? Ok, legal. Muito obrigado, então agradecemos a tua resposta. E interessante, nós temos debatido isso nas aulas bastante, essa questão da fidelização que tu apontasse, ela é preocupante também em outras áreas, em outros ramos do cooperativismo, né? Eu, particularmente, estou estudando isso no ramo agro, estratégias de melhorar, de aumentar a fidelização.
E bacana também esse ponto que tu levantaste da satisfação dos associados ter aumentado com esse período de distanciamento, né? E vai encaixar bem direitinho no nosso próximo tema, que eu vou convidar agora a Zuleide para fazer a próxima pergunta na temática de capacidade de relacionamento digital dos associados, então. Zuleide. Isso mesmo, obrigada. Então, na verdade, sobre esse tema que o Pedro mencionou, né, a capacidade de relacionamento digital com os associados, a gente sabe que, apesar de que desde o início do milênio, né, tem se falado muito sobre a digitalização de negócios online, a transformação digital em si, e aí observa-se que nesses contextos ele nunca fez tanto sentido como está fazendo agora em relação ao Covid, né? Esse momento atual que a gente está vivendo. E ele vem exigindo das empresas uma capacidade e uma velocidade de adaptação a esse mundo digital. Afinal, quem imaginaria que grande parte dos nossos encontros, reuniões e eventos como esse que a gente está participando agora, né? Trabalhos, aulas, todos seriam executados de forma remota, né? E nesse sentido, eu vou fazer aqui 3 perguntas para entender como que o Sicredi vem enfrentando e se adaptando, então, a esses desafios, né? Como o Sicredi se adapta a esses novos desafios, o que já está sendo feito, o que mudou após o Covid, quais os desafios que vêm aí pela frente, pensando aí, então, em Open Banking, em pagamentos instantâneos. E, por fim, quais os efeitos positivos a partir dessas mudanças impostas por esse novo normal que tem se falado tanto, né, como o atendimento, o relacionamento digital com o associado. Então, gostaríamos de escutá-lo um pouco sobre essas questões. É um bloco bem extenso, né? Até porque quando a gente fala do novo normal, a primeira pergunta é quando ele vai começar? O quanto do que nós estamos vivendo hoje já é do novo normal? Eu acredito que não. Eu acho que nós temos muito ainda pela frente até sabermos o que é esse novo normal. A gente está vivendo nem uma transição, eu diria que não. O que nós estamos vivendo não é uma transição, é uma contingência nós estamos agora. Como vai ser lá na frente é uma grande incógnita, né? Mas algumas percepções a gente já pode ter, eu vou compartilhar aqui também. Primeiro que o Sicredi conseguiu passar muito bem por esse momento que nós estamos vivendo, porque nós já estamos numa caminhada de transformação digital desde 2016. Claro que ela ainda está em construção e a nossa previsão é 2022, 2023 estarmos com tudo concluído. Mas, felizmente, várias soluções já estão em andamento e esse olhar mais leve, eu diria assim, né? Porque a transformação digital ela não é só tecnologia, é a forma de olhar as coisas diferente. Quando a gente fala de inovação, não é só tecnologia, é olhar o todo, né? Rever os processos, ver o que faz sentido. Como está colocado aqui na tela, né? A visão de dono, né? Quando a gente faz uma transformação, uma jornada digital, nós temos que olhar o que é importante para o associado e não para quem trabalha no Sicredi. Então, o que faz sentido na ótica do associado ao falar em tecnologia, ao falar em instituição financeira? Até porque o associado ele não está preocupado com a tecnologia. Ele precisa a entrega, aquilo que resolva para ele no dia a dia. Então, felizmente, nós estávamos já nessa caminhada, estamos nessa caminhada, e isso nos ajudou bastante nesse período, e eu vou comentar logo mais à frente o porquê disso. Nós tivemos... agora fazem 2 anos o lançamento do UP, que é a conta digital do Sicredi. Então, o UP ele já é uma ferramenta que o Sicredi está usando e que faz parte da nova plataforma digital. É uma forma de nós já estarmos operando na plataforma nova. E é sempre um desafio numa instituição financeira, e o Sicredi com quase 5 milhões de associados, migrar de uma plataforma tecnológica para outra é desafiador. E o UP, que é essa conta digital, nos ajudou justamente nesse aspecto, né, de já ir trabalhando as inovações, já melhorando os processos para o que vem pela frente.
E uma das facilidades que a nossa nova plataforma tecnológica traz, que a anterior não trazia, é a possibilidade de nos conectarmos facilmente a alguma startup. Então, digamos que surja uma startup com um produto inovador, uma facilidade que surgiu no mercado no mês passado, e aquela startup, pela agilidade dela, pela dinâmica, ela está com o produto pronto. Nós vamos facilmente, já temos algumas soluções, mas podemos facilmente conectar essa solução de uma startup à plataforma do Sicredi. Coisa que anos atrás era necessário meses e meses de desenvolvimento e desenvolvimento próprio para um produto que hoje muitas vezes se compra ele bastante barato, comparado com o que era o preço de um desenvolvimento dentro de casa, né? Então, felizmente, estamos nessa caminhada. E essa caminhada, essa forma de ver os processos diferente, fez com que muitas das pessoas estejam trabalhando, pessoas do Sicredi, estejam trabalhando em casa desde metade de março, e tudo continuou acontecendo normalmente no dia a dia dos associados. Os associados não percebem, mas muitas vezes quem está ligando para ele, ou quem está procedendo, fazendo alguma transação para ele, organizando alguma documentação, está trabalhando em casa. Então, a última estatística que eu vi, nós temos 25% dos colaboradores do Sicredi trabalhando em home office neste momento. Mas nós tivemos momentos em que esse índice foi muito maior. A própria estrutura centralizada nossa em Porto Alegre, né, o centro administrativo, tinha 95% dos colaboradores trabalhando em casa, e talvez estejam agora ainda, né, Zuleide? E o associado não percebe isso. Puxa, imagine se nós tivéssemos passado por essa pandemia há 10 ou 15 anos atrás. O que nós faríamos sem a tecnologia para nos apoiar? Então, a tecnologia, felizmente, ela avançou bastante nesse período e nos permitiu fazer algo que ninguém imaginava. A gente fazia testes de contingência para verificar se os sistemas estavam adequados, caso um servidor caísse, desse problema, uma fibra ótica fosse rompida, mas nunca alguém imaginou que os colaboradores, em algum momento, teriam que trabalhar em casa. E, felizmente, nós nunca tínhamos feito esse teste, e ele funcionou e está funcionando até hoje, né? Então, esse aspecto, eu diria que ele já faz parte de um novo normal, sim. Porque, por muitas vezes, a gente, ao conversar com as pessoas, percebe o desejo de algumas de continuar trabalhando em home office, e não vamos nem falar de Porto Alegre, porque o trânsito de Porto Alegre é bem mais tranquilo do que São Paulo, por exemplo, ou outras capitais, mas eu diria que isso sim nós vamos levar conosco daqui para frente, e de forma muito positiva, né? Porque quantas vezes que a gente se desloca, perde tempo no dia a dia para uma coisa que pode ser feita tranquilamente virtualmente, como nós estamos aqui. Eu estou em Nova Petrópolis há 4 meses já trabalhando em casa, e assim como vários outros colegas do Sicredi também estão fazendo. Então, o home office, felizmente, a pandemia aconteceu no momento adequado, em que a tecnologia suportou toda essa necessidade, né? O que é importante que a gente olhe é que muitas das pequenas empresas, do país não estavam preparadas para esse momento. E aí eu trago aqui uma pesquisa do Sebrae, dizendo que somente 19% das micro e pequenas empresas têm site próprio, e hoje vamos lembrar que 90 e poucos % das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então essa pesquisa ela é bastante relevante. Então só 19% dessas empresas têm um site para vender seus produtos, e 41% das micro e pequenas empresas não têm vendas online, não tinham. E essa pesquisa saiu agora, poucos dias atrás. E interessante dessas empresas que disseram que têm vendas online, o canal de vendas que elas mais referiram é o WhatsApp. Então, vendas por WhatsApp. Então, o que nós percebemos no Sicredi? O quanto a gente poderia ajudar neste momento de pandemia para esse comércio que até então não tinha como vender seus produtos de forma online, e ele foi obrigado a fechar as portas, não pôde atender mais o público como estava, e o Sicredi estava com esse produto, que é o Sicredi Conecta, um aplicativo,
estava com esse produto praticamente finalizado. E nós lançamos ele no auge aí da pandemia, no mês de março, justamente para que tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Por que pessoas físicas? Porque nós temos uma informalidade grande no Brasil, então tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas possam anunciar seus produtos e serviços nesse aplicativo de forma gratuita, claro que desde que sejam associados do Sicredi. E, inclusive, eles podem concluir a negociação dentro do próprio aplicativo. Então, pode ser anunciados produtos, serviços, produtos novos, usados. Nesse momento de pandemia, o associado pode, inclusive, fazer doações para entidades, então também está facultado lá dentro. Então, é um produto que surgiu justamente para atender, como eu disse, um público que até então não estava preparado para vender online e se viu forçado a vender de outra forma que não fosse o presencial. Então, é uma forma também, uma contribuição que o Sicredi deu nesse momento, sem custo nenhum. Lembrando que tem vários aplicativos disponíveis no mercado, onde é que o prestador de serviço paga 20% ou 30% de margem para o detentor do aplicativo. E aqui nós não temos custo nenhum, e principalmente micro e pequenas empresas. Então, o mercado local se manteve aquecido justamente por esse aplicativo, né? Nós percebemos também um aumento da movimentação por canais, né? Pessoas que antes iam no caixa, né, na agência, no caixa, e passaram a usar os canais. O aumento ele foi de 30% para 40%, pode até não parecer muito relevante, mas os 30% já era um número bom, tinha várias cooperativas com um percentual já bastante interessante, e aumentamos hoje para 40% dos associados utilizando os canais. Não é simplesmente aquele associado que baixou o aplicativo e nunca acessou ele, ou aquele associado que está cadastrado na internet, mas nunca fez uma movimentação. Não, são pessoas que estão usando os canais do Sicredi. Então, temos 40% dos associados hoje fazendo movimentações financeiras pelos canais. O que é muito importante, porque talvez nesse novo normal, nós tenhamos menos pessoas frequentando instituições financeiras como a gente via antes, né? Antes a gente via as filas acontecendo. Quando nós estaremos novamente num ambiente que vai nos permitir aglomerações de pessoas? A gente não sabe. Pode ser que isso leve mais um ano. Então, os canais, felizmente, eles nos dão essa possibilidade de estarmos próximos, apesar da distância. E temos ferramentas também, evoluímos bastante no atendimento por WhatsApp com os associados, né, que o associado acessa um WhatsApp padrão, um número padrão da cooperativa, e ele é conduzido diretamente para o seu gerente de negócios para fazer as operações. Então, isso também nos deu bastante agilidade nesse momento de transição que nós estamos vivendo, né? E na linha do novo normal ainda, o que é bem interessante, uma campanha que o Sicredi lançou, e não diria nem que o Sicredi lançou, uma campanha que o Sicredi estimulou que as pessoas aderissem, porque não é uma campanha do Sicredi, é uma campanha para a comunidade. Nós acreditamos que a retomada da economia, passado esse período pior que nós temos ainda, né, que a retomada da economia ela vai se dar pelos pequenos estabelecimentos, pelos pequenos municípios. Muitas vezes as pessoas me perguntam, puxa, Márcio, mas como é que o Sicredi cresce 20% ao ano, 30% ao ano? Neste momento, o Sicredi está crescendo 30% ao ano. É um índice muito alto. Nós estamos com a retração da economia e o Sicredi crescendo 30%, tanto no volume de recursos como em carteira de crédito. E as pessoas perguntam, puxa, mas como é que é possível crescer 30%? E a minha resposta normalmente é a força que vem do interior. Nós não temos hoje, infelizmente, no Brasil, uma medição separada do PIB de pequenas cidades e de grandes cidades. Eu já assisti uma palestra, foi ano passado, retrasado, do Ricardo Amorim, e o Ricardo disse que ele tinha alguns números que comprovavam que o PIB de pequenas cidades é muito superior ao PIB de grandes cidades. Eu solicitei esse material para ele me enviou, só que o levantamento que ele tem é de 2015, mas em 2015 estava comprovado, de fato, pequenas cidades crescem mais. E quando a gente fala dessa campanha aqui, o objetivo é justamente aquecer os pequenos negócios nos pequenos municípios
e que com isso a gente forme uma bola de neve e a gente consiga reaquecer a economia como um todo do país. A grande linha aqui é valorizar aquele estabelecimento comercial que está próximo da gente, no nosso bairro, na nossa esquina, que é de um conhecido, de um amigo, onde é que se trabalham nossos familiares, nossos vizinhos, né? Então, a ideia é preservar os empregos e as empresas que estão próximos da gente. A gente percebe que isso é necessário, nós precisamos garantir que as empresas e as pessoas que trabalham nelas próximos da gente tenham um poder de consumo. Se a gente garantir que essas empresas não fechem durante o período agora da pandemia ou no pós-pandemia, nós conseguimos garantir que o consumo local se mantenha. E essa, então, é a nossa campanha, né, nossa bandeira que nós estamos levantando nesse momento, né, de estímulo ao comércio local. E talvez seja a grande saída, não só para esse momento, mas a grande saída para o Brasil, porque a gente tende a comprar produtos que vêm de fora. A gente pode pegar o exemplo dos EPIs, dos respiradores para hospitais, todo o planeta se viu comprando da China. Se nós tivéssemos fornecedores locais, se nós estimulássemos o comércio, a produção local, nós não teríamos demorado tanto tempo para receber produtos como a gente recebeu. Então, muitas vezes a gente acha mais fácil num aplicativo, ou mais barato comprar num aplicativo, mas a gente não vê o quanto a gente impossibilita que empreendimentos locais surjam. Então, essa campanha tem justamente esse caráter de olhar o município quase como se fosse não é uma bola, mas como se nós fôssemos autossuficientes. O ideal seria que cada município tivesse sua autossuficiência para retomarmos o quanto antes essa atividade econômica no país. Isso que eu tinha nessa pergunta aí quanto à questão do momento atual que a gente está vivendo, né, e depois um pouquinho sobre os desafios que a gente tem ainda. Tá certo. Muito obrigada. Então, eu vou pedir para o nosso colega Sérgio fazer a última pergunta aqui. E depois a gente verifica as perguntas também de quem está assistindo e lançou alguma pergunta aqui no chat. Obrigado, Zuleide. Boa noite, Márcio. Obrigado pela tua presença. Eu anotei algumas coisas enquanto você falava aqui, me chamou a atenção a palavra pessoas, quantidade de vezes que isso aparece, né? E se a gente for olhar na própria ACI, a definição de cooperativa, a primeira frase que aparece é que ela é uma organização de pessoas, né? Então, o senhor falou aqui hoje, muitas vezes, das pessoas, né? O senhor enfatizou isso, né? Que os proprietários das cooperativas são pessoas também, que o Sicredi investe em programas, né, com fundo educacional que envolve pessoas, abordou a questão também do relacionamento com as pessoas, falou da utilização de métricas, visando geração de valor, né, tudo isso sempre vinculado aos associados e, portanto, a pessoas. Também falou da capacidade de relacionamento com as pessoas, né, e que nesse ano, como o senhor mencionou aí, apresentou uma série de desafios novos, inclusive trazendo maior satisfação, né, aos associados, né, e especialmente esse ano, assim, nessa questão da utilização dos meios digitais para se comunicar com os associados. Você acredita que essas pessoas, os associados às cooperativas, eles estão prontas para essa nova realidade, muito mais digital? E uma segunda pergunta, o que o Sicredi aprendeu com tudo isso? Bom, a questão do estar parado, possivelmente muitas pessoas, falando em pessoas de novo, né? Muitas pessoas nunca tinham feito uma compra online antes e se viram, não digo forçadas, né? Mas se viram na necessidade de fazer transações online, de se comunicar de forma online. Quantas pessoas, agora peguei a pessoas também, né? Mas que nunca tinham se posicionado frente a uma câmera e que hoje estão produzindo conteúdos para a internet. Quantos profissionais liberais que estão
mostrando o seu trabalho nesse momento de pandemia através dos canais digitais. Então, eu diria que sim, né, muitos avançaram. Claro que nem todos, isso é natural, né, que nem todos estejam preparados, mas é extremamente necessário nessa retomada que nós utilizemos mais a tecnologia para apoiar todo o nosso dia a dia. E talvez o grande legado que a gente vai levar dessa pandemia é a redução de deslocamentos, a redução de reuniões, de aglomerações de pessoas, grandes eventos. A gente vê muitas vezes eventos acontecendo com 1.000, 2.000 pessoas. Por que não realizar isso de forma virtual e poder ter ainda mais gente participando, né? Essa é uma grande questão. Cito um exemplo grande que acontece no Brasil, que é a HSM em São Paulo. Tem um limite de quantidade de pessoas que podem participar. E se tivesse a possibilidade de participar à distância, assim, o custo de hotel, de transfer, de voo, de alimentação, quanta gente mais participaria desses eventos? E poderia, inclusive, ser mais barato, né? Ampliando ainda mais. Então, eu vejo que nós temos oportunidades de avançar bastante, e a gente falava aí, antes de entrarmos ao vivo, quantos conteúdos estão sendo produzidos nesse momento de pandemia que normalmente não seriam produzidos, né? Uma conversa como a de hoje à noite talvez ficaria restrito ao grupo de alunos, e hoje está sendo disponibilizado na internet para qualquer pessoa. E assim vários outros conteúdos e aprendizados que nós estamos alimentando e talvez coisas que a gente perderia ao longo do tempo, e agora nós estamos registrando. Isso é muito bom. Então, verificar o quanto nós estamos aproveitando esse momento justamente para avançarmos, né, e produzirmos conteúdo. E falando um pouquinho sobre o que nós temos pela frente e aprendizados, eu trago aqui uma frase que me acompanha já há alguns anos, uma pergunta e uma resposta que me acompanha há alguns anos já. Quando teve um aluno fazendo um trabalho, não recordo se era de pós-graduação ou mestrado, e ele pesquisava sobre o Sicredi. E a pergunta dele é: puxa, como é que o Sicredi apareceu assim de uma hora para outra, cresceu tanto e se tornou essa instituição financeira tão forte e com tanta credibilidade do Rio Grande do Sul? Então, esse era o tema do trabalho dele. E uma das perguntas dele era: quais são os maiores concorrentes do Sicredi? E naquele momento eu fui um dos entrevistados, eu respondi: olha, não são bem concorrentes, mas nós temos os mesmos produtos que outras instituições financeiras. Essa foi a minha resposta. E aí eu tive a oportunidade de escutar a resposta de um associado do Sicredi, né? Uma pessoa que tem menos informação sobre o todo do negócio, mas que tem a visão de dono. E a resposta desse associado é a que me acompanha, né? O que ele respondeu? O maior concorrente de uma cooperativa é o desconhecimento. Então, aí nós temos, sim, tanto para o momento anterior como para o novo momento, e aí o lado positivo da pandemia, né? O quanto de conteúdo nós estamos produzindo sobre cooperativismo, que pode ajudar a mais pessoas a reduzirem esse desconhecimento. Então, de fato, aqui nós temos um dever de casa, no sentido da comunicação, de nos comunicarmos melhor. Tem uma frase que o Roberto Rodrigues disse há muito tempo atrás já, e que é bastante interessante. O Roberto Rodrigues, que já foi ministro da Agricultura, ele foi presidente da ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional, foi presidente da OCB aqui no Brasil também, e ele disse o seguinte: nós somos muito bons de falar do cooperativismo entre nós mesmos, mas somos muito ruins de falar do cooperativismo para outras pessoas. Então, esse de fato é um tema de casa que a gente tem para trabalharmos, né? Não sei, Sérgio, estão me escutando? Tem cortado o áudio? Está tranquilo? Tá tudo bem. Tudo bem? Tá certo. Que apareceu aqui na minha tela. Então, nessa linha também do desconhecimento, eu trago aqui uma informação, juntando aquele estudo que foi feito, que eu disse que foi divulgado aí alguns dias atrás, foi 10, 15 dias atrás,
aquele estudo demonstra que a maior parte dos associados e a maior parte das agências do Sicredi, das cooperativas de crédito, são em pequenas cidades. Então, a gente percebe que pessoas que residem no interior tendem a se associar a uma cooperativa, porque muitas vezes a cooperativa é a única instituição financeira daquele município, daquela localidade. E nos grandes centros nós temos um desafio, né? Temos aí um desafio com oportunidade de avançarmos ainda mais no cooperativismo, né? O percentual de pessoas que são sócios de uma cooperativa em grandes cidades é muito menor, infinitamente menor. Pegando como exemplo o Rio Grande do Sul, de 11 milhões de habitantes, temos associados ao Sicredi 1.900.000. Mas quando olhamos só a população de municípios de interior, municípios com menos de 100 mil habitantes, 40% da população é associada. Então a gente percebe que em municípios menores a população associada é maior. O que a gente pode levar de aprendizado desse momento de pandemia e que pode nos ajudar nos grandes centros? Até então, nós tínhamos aí um paradigma, né? Tínhamos como certo para nós que para avançarmos no cooperativismo, para trabalharmos em educação cooperativista, nós precisávamos que o associado viesse participar de uma reunião presencial da cooperativa. E nós temos visto nesse momento grandes eventos, pego o exemplo do programa União Faz a Vida, que eu citei antes, cooperativas que, ao não poderem fazer o evento presencial com os professores, estão fazendo o evento virtual com os professores ligados ao programa União Faz a Vida. Então, da mesma forma, nós estamos vivendo um novo momento de passagem, né, uma transformação, e aí, como eu coloquei aqui, uma quebra de paradigma. As reuniões, elas não precisam mais ser presenciais. Nós podemos, sim, difundir o cooperativismo, nos reunir com pessoas de diferentes municípios, sem os deslocamentos que a gente faz. Nós tivemos aí, em abril, a aprovação para que as assembleias de cooperativas pudessem acontecer no formato virtual. E, num primeiro momento, algumas cooperativas até disseram, puxa, mas nós vamos esperar, vamos fazer as assembleias até 30 de julho, que é o prazo limite, porque a gente quer se reunir presencialmente. E passadas as assembleias digitais, muitos foram os coordenadores de núcleo que disseram, puxa, foi bem, nós podemos fazer isso todos os anos, fazer a assembleia de forma digital. Então, mesmo aquelas pessoas que tinham o costume de vir, de conversar com o conselheiro, com o presidente, pessoalmente, ao perceber a vantagem de não ter deslocamento físico, gostaram do novo modelo. Então, esse é um dos aprendizados que a gente pode levar para o pós-pandemia, porque nós temos aí um grande contingente de pessoas que moram em cidades grandes e que muitas vezes não participam de eventos das cooperativas que acontecem à noite, seja por questão de segurança, seja pela grande quantidade de compromissos que tem, ou até de trânsito, muitas vezes. Então, ao realizarmos também as reuniões das cooperativas de forma digital ou virtual, nós podemos ter um número maior de pessoas participando das formações sobre cooperativismo e, consequentemente, reduzindo o que eu comentei há pouquinho do desconhecimento. Então, é uma nova forma de vermos também a educação cooperativista e conseguirmos atender mais pessoas que antes não estariam abrangidas, né? Eu coloquei aqui em uma tela vários aspectos que a gente já tem percebido sobre o novo normal, o que possivelmente vai ficar conosco, né? O primeiro deles é o repensar os hábitos de consumo. Nós estamos aí há 4 meses com muitas pessoas em casa, ou mesmo as que estão trabalhando, que reduziram as suas idas ao shopping, a cinema, a lojas, a compras de vestuário, e nem por isso o mundo acabou. Então, nós temos percebido pessoas repensando aquilo que realmente é o necessário e aquilo que é o supérfluo. E, por conta disso, nós percebemos já no Sicredi um aumento no hábito de poupança. Nós percebemos um incremento no volume de recursos, né, aplicações financeiras, e fomos pesquisar para ver se essas aplicações financeiras que aumentaram, se elas aconteceram pelas mesmas pessoas, então aquele mesmo aplicador que antes tinha R$10 mil e agora aplicou mais 5, 15,
ou se esse aumento de aplicações, ele aconteceu com aumento de pessoas que não tinham o hábito de poupar, não tinham economias antes da pandemia e que agora têm. E nós temos um aumento aí de 13% na quantidade de aplicadores do Sicredi. Pessoas que não aplicavam antes, talvez porque mudaram os hábitos de consumo, passaram a economizar, não gastam mais com restaurante, não gastam mais com estacionamento, não gastam mais com outros itens, e o dinheiro passou a sobrar no dia a dia, porque muitas vezes quando a gente fala em educação financeira, o desafio é dizer o que fica e o que sai do nosso orçamento, que nem tudo pode ficar, nem tudo pode sair, né? Outro item é a valorização do que está perto, que é justamente o item que eu falei antes sobre o consumo local, de estimular o comércio que está próximo da gente. Tem sido esse comércio, aquilo que está perto da gente, que nesse momento de dificuldade tem feito a diferença. O uso de canais de comunicação digitais, que ganharam bastante espaço. As reuniões virtuais em detrimento de viagens, congressos, deslocamentos. A facilidade que a gente tem para conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar é muito grande hoje, né? Por que voltarmos a viajar novamente como a gente fazia no passado, agora que a gente pegou o jeito, né, o traquejo? Então, esse também é um item que deve impactar bastante, embora um grande dilema é com a pandemia, as agendas, mesmo de quem está em home office, as agendas não estão mais tranquilas, não estão mais leves. Então, se nós tivéssemos que ainda viajar como nós viajávamos há 6 meses atrás, possivelmente nós não estaríamos fazendo tanto quanto estamos fazendo hoje. Então, a tecnologia nos ajudou, mas, por outro lado, nós ficamos reféns da nossa agenda, muitas vezes com poucos espaços abertos no dia a dia. Então, nós vamos ter que nos adequar ao novo momento, ao novo normal, e tenho certeza de que o ritmo atual que nós estamos, que está mais acelerado do que o pré-pandemia, nós vamos ter que dar uma dosada nele, né? Aprender a trabalhar ele um pouquinho melhor. Não é por estarmos em home office ou estarmos disponíveis virtualmente que estamos disponíveis sempre, né? O próprio home office, como eu comentei antes, que o Sicredi está bastante avançado hoje também, diria que vem para ficar no novo normal, né? Claro que dosando o presencial com o home office. E outra questão que eu diria que para o cooperativismo é bastante importante, valorizar empresas comprometidas com o social. Assim como o Sicredi tem toda essa preocupação com a educação, com cultura, com esportes de inclusão, com os hospitais, como foi o caso agora durante a pandemia, nós temos percebido as pessoas mais preocupadas ou mais identificadas com empresas que estejam olhando não só o econômico, mas também as vidas que são salvas, né, as pessoas que são ajudadas no dia a dia. Então, é isso que a gente percebe do novo normal, né, a partir de algumas questões que já estão acontecendo e outras que devem vir a acontecer logo aí à frente, né. Então, Sérgio, isso que eu tinha aí sobre essa pergunta dos desafios e o novo normal também, né. Tá bom, muito obrigado, Márcio, pelas suas colocações. E eu gostaria de compartilhar contigo agora 2 perguntas que a gente recebeu. Uma é do Gilmar Luiz Vidor, e ela diz o seguinte: como na era da digitalização as cooperativas podem fazer com que o associado passe a não se distanciar da mesma, fazendo com que a cooperativa seja percebida como mais um no mercado? O senhor, de certa forma, já abordou esse tema, mas é uma pergunta do Gilmar. Obrigado, Gilmar, pela pergunta. Uhum. E a outra pergunta que está conectada com essa, da nossa colega Daiane, que diz o seguinte: boa noite. Na sua opinião, como o Sicredi deve se preparar para o Open Banking? O que fará com que o associado opte pela instituição financeira cooperativa em detrimento de uma fintech ou até mesmo de outras instituições financeiras que poderão oferecer crédito mais barato? Essas 2 perguntas aqui, então. Obrigado, Daiane e Gilmar, pelas perguntas. Bom, do Gilmar, Gilmar que está nos acompanhando aí de Novo Hamburgo, né? Gilmar, que é coordenador de núcleo da Sicredi Pioneiro, ele tem me acompanhado em algumas lives também aí, né? Essa questão sobre como se manter próximo mesmo no novo momento. Primeira questão, as cooperativas elas precisam ter todas as ferramentas, toda
toda a tecnologia que qualquer instituição financeira tem. Então, não será, o grande diferencial ele não será na tecnologia e não será nos produtos. Então, o diferencial é justamente a forma de trabalhar com o associado, a identificação, ao invés de empurrar produtos, sim, oferecer produto, mas oferecer produto que se encaixe naquilo que o associado precisa. E esse é um caminho que nós ainda temos que trilhar no Sicredi, e é uma expressão que a gente usa, né, Heloísa, na época que eu ainda estava na Sicredi Pioneira, o momento de vida de cada associado. Se o associado hoje ele está comprando uma casa, o que nós precisamos oferecer para ele naquele momento? Puxa, talvez provavelmente é o seguro da casa. O associado ele vai casar. O que é importante, o que é relevante para ele naquele momento? Ele está comprando um carro, ele está tendo um filho, segundo filho, terceiro filho, está se separando. Nós precisamos ainda avançar em termos de tecnologia nesse aspecto de conseguir enxergar o momento de vida do associado, para que aí sim a oferta que a cooperativa faz, ou aquela assessoria que a cooperativa faz, ela esteja bem aderente ao que ele precisa. E não muitas vezes, como a gente vê no dia a dia, né? Vamos pegar exemplo de quantas são as empresas de telemarketing que nos ligam para oferecer uma coisa que não faz o mínimo sentido para a gente. Então, nesse sentido, né, a cooperativa ela precisa enxergar o associado, cada associado como um, né, cada pessoa diferente, e com isso manter a relevância. Então, a gente consegue manter a relevância com o associado, mesmo no digital, porque a oferta ela passa a ser mais direcionada. E aí entra também a questão dos diferenciais que eu comentei, a questão da responsabilidade social. A cooperativa conseguir se mostrar para os associados e para a comunidade como sendo muito mais do que produto e serviço. Isso acontece de uma forma muito mais forte em pequenas cidades e, querendo ou não, é mais difícil em cidades como em Novo Hamburgo, que é o caso do Gilmar que está nos acompanhando. Uma cidade grande, é difícil as pessoas conseguirem perceber a relevância, né? Com 215 mil habitantes, 250 mil, se não me engano, né? É difícil as pessoas todos perceberem. Então, o desafio do desconhecimento ele é maior em grandes cidades, e aí sim, nesses a gente tem que trabalhar mais. Mas, como eu disse, nós temos que ter todos os instrumentos de tecnologia, todos os produtos e serviços para o associado, mas temos que conseguir aproveitar isso tudo para conseguir dar ao associado o atendimento um a um, né? Olhar ele dentro das necessidades individuais que ele tem. Quanto à questão do Open Banking, tem duas formas de a gente analisar ele. Em pequenas cidades, onde a cooperativa já 50%, 60% dos associados, 50%, 60% da população já é associada, eu já tenho ouvido em algumas situações as cooperativas dizendo, puxa, para nós não é interessante o Open Banking, porque nós temos uma base tão grande de pessoas que são sócias da cooperativa, e no momento que a gente libera essa base para os bancos, vira um fator competitivo para os bancos. Mas em grandes cidades, a vantagem competitiva passa a ser das cooperativas. Primeiro que as práticas de preços que as cooperativas têm, quando a gente analisa o preço praticado e a distribuição de sobras, somando esses dois itens, para daí chegar a um preço final do produto, o preço das cooperativas ali é bastante competitivo. O que nós vamos ter que alinhar, hoje nós temos no Sicredi 109 cooperativas. Nós precisamos conseguir mostrar para a sociedade um único Sicredi no Open Banking. Esse seria o ideal. Hoje são 109 empresas e cada uma tem suas taxas, tem suas tarifas diferenciadas. Pode até ser a mesma linha de crédito para compra de um veículo do mesmo ano, para a mesma pessoa, numa cooperativa um preço e na outra outro preço. Então, esse é um alinhamento que a gente ainda tem que fazer, uma decisão que o Sicredi ainda vai ter que tomar, mas eu acredito que o Open Banking ele vai nos trazer muito mais benefícios do que malefícios, né, do que ser prejudicial, justamente por essa competitividade grande que as cooperativas têm. Tem vários dados do Banco Central, de estatística do Bacen, que mostram que as cooperativas cobram de 55% a 70% do preço que os bancos praticam. É claro que em situações
individuais, e aí vamos pegar assim, pessoas de alta renda, os bancos, por vezes, conseguem ser bastante competitivos. Mas para a grande maioria da população brasileira, as cooperativas apresentam preços imbatíveis, preços muito mais competitivos. Porque lembra aquela figura dos peixes que eu mostrava, né? Os pequenos peixes, né? Nós somos os pequenos peixes e um grande banco. Um grande investidor, um grande tomador de crédito, ele sozinho tem poder de barganha num banco. Já os pequenos, que é a grande maioria da população brasileira, não tem essa barganha e acabam se sujeitando a esses preços maiores. Nesse aspecto, eu vejo sim que as cooperativas têm bastante a fruir, né? E a ideia do Bacen é que as pessoas consigam visualizar o cooperativismo como uma alternativa muito boa para ser sua instituição financeira. Então, eu vejo que o Open Bank ele vai nos trazer mais vantagens do que desvantagens. Eventualmente, em algum pequeno município, em alguma localidade, pode ser que a gente esteja abrindo informações privilegiadas e associados para outras instituições financeiras, mas, na grande maioria dos casos, eu não vejo que os bancos vão reduzir muito a sua oferta ou sua precificação por conta do Open Bank, né? Vamos lembrar que são objetivos distintos, os bancos buscando rentabilidade e as cooperativas, como eu mostrei, nosso propósito, né? A visão de construir uma sociedade mais próspera. E isso é genuíno, isso que é interessante, né? O interesse genuíno pela comunidade, pelo associado, não é só um discurso, não é uma frase que está lá só colocada para uma campanha de marketing, né? Ótimo, Márcio. Nossa, que aula, né, pessoal? É muito bom a gente poder ouvir na prática, né, tudo isso que nós estudamos durante um semestre todo, falando de proposta de valor, falando de relacionamento, métricas de desempenho e também a capacidade de relacionamento digital com os associados, como é que tudo isso está acontecendo lá no dia a dia das cooperativas. Então, Márcio, eu te convido para deixar uma mensagem final, né? E já quero de antemão te agradecer muito, muito pela tua participação aqui nesse evento, agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Guilherme por ter nos desafiado a criar este momento, criar todo esse roteiro, né? E a Unicinos pela oportunidade e ao Scope também, que nos apoia numa parceria com a Unicinos para que nós possamos desenvolver e trabalhar muito mais na pesquisa do cooperativismo, né? Agradecer também aos colegas, ao público que está nos assistindo e de antemão também deixar um convite para que o público nos assista no evento do dia 16, nós teremos um outro evento, né, no dia 16, daqui 2 dias. Este evento, ele vai trazer, então, a participação, dentro dessa mesma, da temática do marketing, a participação da Simona Grácia, que ela vai falar sobre organização e processos estratégicos de marketing em cooperativas. Então, já convidar o público presente para que assista lá. Tínhamos mais uma pergunta, mas infelizmente, em razão do tempo, a gente não vai conseguir responder. Então, convido ao Márcio para deixar a sua mensagem final e, na sequência, o professor Guilherme para fazer o fechamento do evento. Muito obrigada. Bom, quero deixar aqui uma dica de leitura, né, para quem está nos assistindo, e são conteúdos que eu citei ao longo da minha fala, essa pesquisa da FIP, que apresenta os impactos das cooperativas na economia brasileira, e também o estudo que mostra a capacidade do cooperativismo de levar serviços financeiros a pequenos municípios. São 2 estudos bem interessantes. Essa pesquisa da FIP tem praticamente 150 lâminas de PowerPoint, bem completo, e ele mostra dados de vários estados, um detalhamento perfeito. Vale a pena quem quiser se aprofundar mais sobre o cooperativismo de crédito brasileiro, e é um dado recente, ele foi do finalzinho do ano passado, então as informações estão muito atualizadas,
e esse estudo também. Eu depois deixo a apresentação disponível para vocês, eu tenho aqui os links dessas pesquisas, mas também pode encontrar ela no próprio portal do cooperativismo, né, portal do cooperativismo financeiro. Essas apresentações estão disponíveis lá, e é bastante interessante para quem está estudando o cooperativismo entender essas características, né, reconhecer, porque muitas vezes aquilo que a gente traz como impressão própria não é somente uma impressão, a gente tem dados comprovando como é a atuação. Então, as pessoas circulam pelo Rio Grande do Sul, vem Sicredi em todos os lugares. Como eu disse, são 93% dos municípios. E aí a gente vê uma pesquisa que demonstra que isso é assim aqui, é no Paraná, é no Mato Grosso do Sul, e assim vamos indo para outros estados, né? Então, uma relevância bastante grande que as cooperativas têm, e essa vocação de atender em pequenos municípios. E aí uma coisa que eu lembrei agora, por vezes as pessoas perguntam, puxa, mas o Sicredi não está na contramão dos bancos? Os bancos estão fechando agências e o Sicredi, as cooperativas estão inaugurando. Nós temos a previsão esse ano de inaugurarmos 200 agências. Talvez não chegue a esse número por conta de atrasos nas obras e entregas dos prédios. Ano passado foram 200 também. Mas a resposta que eu dou quando as pessoas perguntam, o Sicredi não está na contramão, eu digo o seguinte, quando a gente olha o modelo do cooperativismo lá da Alemanha, e a Luísa esteve junto, nós estivemos lá em 2017, né, visitando as cooperativas, quando a gente vai para o interior da Alemanha, a instituição financeira que está presente lá não é um banco, é uma cooperativa. E o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil é justamente isso. Os bancos estão saindo dos pequenos e médios municípios, ou até mesmo reduzindo agências bancárias em grandes municípios, e as cooperativas estão aproveitando, vamos dizer, esse momento, né? Porque como a cooperativa não tem como único olhar a viabilidade econômica, é claro que uma agência ela precisa ser rentável, ela não é deficitária, mas não é o único objetivo da cooperativa. Então, com isso, as cooperativas têm aumentado ainda a rede de atendimento e os bancos fechado. Felizmente, com isso, nós vamos gradativamente aumentando a participação das cooperativas no mercado financeiro nacional. Nós temos aí em volume de depósitos hoje, praticamente 7% dos depósitos do país já administrados por cooperativas. Se a gente pegar esse dado lá em 95, era menos de 0,5%. Nós estamos a cada semestre, atualmente, aumentando quase 0,5% de participação no volume de depósitos e nas operações de crédito também. Então, esses dados que eu citei da FIP e esse outro estudo demonstram essa presença do cooperativismo, esse crescimento que o cooperativismo tem, e o que a gente precisa é cada vez mais pessoas dominando esse conteúdo e replicando ele, porque qualquer pessoa que esteja nos assistindo e que captou uma coisinha pequena e tenha condições de falar adiante e explicar adiante, nós estamos trazendo mais alguém para o cooperativismo, e essa pessoa depois traz mais outra, e aí, quem sabe um dia a gente não chegue também a 20% ou 25% da população associada, né? Hoje são só 4% ou 5%, mas por que não sonhar com 10%, 20% da população do país associada a uma cooperativa de crédito, né? Então, agradeço pela oportunidade, né? A minha vinda aqui, ela justamente tem esse objetivo de ajudar a reduzir o desconhecimento. Então, pelo menos algumas pessoas a mais que estão nos assistindo estão um pouco menos desconhecedoras do cooperativismo a partir de agora, né? Obrigado, Luísa, obrigado, Guilherme, colegas, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Márcio. Eu queria agradecer novamente a tua presença aqui no evento. Tem muito que nos aproxima, né? Então, uma cooperativa fundada por um jesuíta, numa universidade jesuíta, organizações que trabalham e têm um foco no social muito forte. Acho que são questões que nos aproximam. A Unicinos há muito tempo acredita no cooperativismo e, felizmente, nós temos uma parceria que é uma parceria exitosa com a Scope e que nos permite ter essa turma de mestrado em gestão e negócios voltada para o cooperativismo. Nos dá muita alegria e eu fico muito feliz em ver o debate que os alunos conduziram aqui contigo hoje, Márcio. E é uma temática importante. Há bastante tempo nós temos tido
pessoas do Sicredi, então executivos do Sicredi frequentando o programa. E essa temática da proposta de valor veio como um desafio. Entre nós, nós brincamos, né? Então, muitas vezes o pessoal que vinha do Sicredi ou do cooperativismo em debate em sala de aula junto com outros colegas, eventualmente do setor financeiro, bancário, o pessoal dizia, bom, mas quer saber como é que é uma cooperativa de crédito? Então, senta que eu te explico, né? E o senta que eu te explico é um desafio, né? Porque nem sempre se tem esse tempo. E o que tu trazes aqui é muito importante. A gente acho que temos um papel aqui de disseminar mais as informações, como tu falaste bem. Acho que o conhecimento é uma grande barreira, né? E espero que esse nosso evento aqui traga uma ajuda, né? E seja um fator que reduza o desconhecimento e permita mais pessoas se aproximarem do cooperativismo de crédito. Então, eu queria encerrar, agradecer a todos, agradecer ao nosso convidado, parabéns aos mestrandos que conduziram essa atividade, e é um prazer ter todos aqui, a plateia que está nos assistindo e propôs perguntas, nem todas a gente conseguiu trazer hoje, e espero que nós possamos nos encontrar de novo na quinta-feira, no final da tarde. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, obrigado Márcio e obrigado à turma do mestrado. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada.